mas peço que os irmãos acompanhem a leitura aí mesmo nas suas traduções, tá bom? Lucas 1, a partir do verso 46, vai dizer assim: Então disse Maria: A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva. Pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com o seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos, derribou do seu trono os poderosos, exaltou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Amparou a Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia, a favor de Abraão e de sua descendência para sempre, como prometera aos nossos pais. Amém. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós bendizemos o Teu nome e Te agradecemos por esta manhã, manhã do Teu santo dia, dia que o Senhor marcou, dia que o Senhor assinalou com a ressurreição de Teu Filho. Nós nos regozijamos em Tua presença por termos sido trazidos pelo Senhor e podermos nos reunir em torno da Tua palavra, podermos entoar louvores ao Teu santo e excelso nome e também, ó Pai amado, podermos aprender a respeito de erros, a respeito de doutrinas perniciosas, ruins, mas a respeito das quais nós devemos estar atentos, a fim de não sermos enredados, a fim de não sermos levados ao redor por todo o vento de doutrina. Para isso, abençoe o Teu povo, ilumine o Teu povo, é o que nós te pedimos hoje e para todos sempre. Amém. Irmãos, para nós, somos protestantes, Maria, ela é uma jovem mulher judia que foi escolhida por Deus para conceber de modo sobrenatural e para dar à luz o Filho de Deus. E dessa forma, Maria, ela foi escolhida como instrumento nos planos de Deus, como instrumento no caminho no qual o Filho de Deus se tornou um ser humano. Para nós, Maria é essa mulher. E eu menciono isso no início porque eu desejo destacar que se você ouvir um católico romano devoto falar a respeito de Maria, se você se reunir com ele para ambos falarem de Maria, a impressão no final é que vocês estão falando de duas pessoas completamente diferentes. Para nós, Maria é essa mulher judia, piedosa, crente, serva de Deus, que foi escolhida pelo Senhor para conceber de modo sobrenatural e dar à luz o Filho de Deus. Mas para um católico romano, Maria é uma pessoa completamente diferente. Eu vou ler aqui o que um teólogo católico, um teólogo mariano, um teólogo conhecido por sua devoção a Maria, o que ele diz a respeito de Jesus e o que ele diz a respeito de Maria logo em seguida. Ele diz assim, eu vou citar um teólogo chamado Luís Maria de Grignon Montfort. Ele é importante dentro da tradição católico-romana porque ele tem um manual, ele é o autor de um manual de devoção a Maria. E nesse manual ele diz o seguinte, sobre Jesus primeiramente. Nosso Senhor é nosso advogado e mediador da redenção junto de Deus Pai. É por intermédio dele que devemos rezar com toda a igreja triunfante e militante. É por intermédio dele que obtemos acesso junto da sua majestade, em cuja presença não devemos jamais aparecer, a não ser amparados e revestidos dos méritos de Jesus Cristo, como Jacó, que se revestiu da pele de cabrito para receber a benção de seu pai, Isaque. Ele fala aqui sobre Jesus, e a pergunta que eu faço a vocês é, há algo de errado aqui no que ele diz a respeito de Jesus? Eu vou destacar alguns pontos que ele menciona aqui. Ele é o nosso advogado, ele é o mediador da redenção junto a Deus Pai. Nós só podemos nos apresentar diante de Deus Pai revestidos dos méritos de Jesus Cristo. Há algum erro aqui? Não. Mas olha o que ele diz sobre Maria.
Acontece que nós temos necessidade de um mediador junto do próprio mediador. Olha só como ele começa. Jesus é o nosso mediador junto de Deus Pai, mas nós precisamos de um mediador para podermos chegar a Jesus. E aí ele continua. Será a nossa pureza suficiente para que nos permita unir-nos diretamente a Ele por nós mesmos? Não é Ele, Jesus, Deus, em tudo igual ao Pai e, por conseguinte, o Santo dos Santos, digno de tanto respeito como seu Pai? Se Ele, por sua caridade infinita, se constituiu nosso penhor e mediador junto de Deus, seu Pai, para aplacá-lo e pagar-lhe o que lhe devíamos, quer isto dizer que lhe devemos menos respeito e tomar por sua majestade e santidade? Digamos, pois, ousadamente, com Bernardo de Claraval, que temos necessidade de um mediador junto do mediador por excelência, e que a Divina Maria, já começa assim, e que a Divina Maria é a única capaz de nos preencher este posto de caridade. Por meio dela, Jesus Cristo veio a nós, e é por ela que devemos ir a Ele. Se receamos ir diretamente a Jesus Cristo, Deus, em vista da sua grandeza infinita, ou por causa de nossa baixeza, ou ainda devido aos nossos pecados, imploremos afoitamente o auxílio e intercessão de Maria, nossa mãe. Ela é boa e terna. Nela não há severidade nem repulsa. Tudo nela é sublime e brilhante. Contemplando-a, vemos nossa natureza mais pura. É tão caridosa que a ninguém repele, que implore sua intercessão, ainda que seja um pecador. Pois, como dizem os santos, nunca se ouviu dizer, desde que o mundo é mundo, que alguém que tenha recorrido à Santíssima Virgem com confiança e perseverança tenha sido desamparado ou repelido. Ela é tão poderosa que jamais foi desatendida em seus pedidos. Basta-lhe apresentar diante de seu filho para pedir-lhe algo. Basta-lhe apresentar-se diante de seu filho para pedir-lhe algo, e ele só ouve o pedido para logo conceder-lhe o que ela pede. É sempre amorosamente vencido pelos seios, pelas entranhas e pelas preces de sua tão querida mãe. Observem a Maria, ou melhor, a maneira como ele fala a respeito de Maria. A Divina Maria, ela é mediadora junto ao mediador e ela ocupa esse posto por causa da sua humanidade. Você tem um problema aqui que é apontado por um pastor reformado chamado Leonardo de Quirico. Leonardo de Quirico é um pastor italiano, ele é um pastor reformado, e o interessante dele, irmãos, é que ele é pastor justamente em Roma. Tá? Ele é pastor justamente de uma igreja reformada em Roma, e ele vai dizer que um dos problemas com a Mariologia é exatamente o fato de a Mariologia católica diminuir a importância da humanidade de Cristo. Eu pergunto a vocês, nós poderíamos nos achegar a Deus diretamente por nós mesmos? Nós não poderíamos. Aí vem uma segunda pergunta. O nosso problema que nos impediria de nos achegarmos a Deus diretamente seria só o nosso pecado? Vocês estão doidos para dizer sim, né? Mas não. O pecado não é o único problema que nos impede de nos achegarmos diretamente a Deus. A nossa humanidade em si é um problema. Em que sentido? Tá? Mesmo que nós não tivéssemos pecado, irmãos, nós não conheceríamos a Deus se Deus não viesse até nós. Para que o homem possa ter algum conhecimento de Deus, Deus tem de vir até o homem. Se você lembrar, o apóstolo Paulo vai dizer em 1 Timóteo, no capítulo 6 e no verso 17, que Deus é aquele que habita em luz inacessível, onde homem nenhum nunca penetrou. Então, em si mesmo, Deus é inalcançável, Deus é inacessível. Mesmo que nós não tivéssemos pecado, nós só teríamos algum conhecimento dele se ele viesse até nós. Foi o que ele fez em Adão. Ele se revelou a Adão, ele veio até Adão. Se ele não fizesse isso, não haveria nenhum conhecimento de Deus. Deus permaneceria oculto e nós jamais o descobriríamos por nosso próprio intelecto ou por nossas próprias forças. O pecado é um problema adicional a isso. O pecado só se soma à nossa incapacidade.
Deus, na pessoa do Filho, assumiu a nossa natureza humana para que essa dupla dificuldade fosse removida. Ele vem até nós, ele desce da glória celestial até nós, e ele faz isso não apenas em sua natureza divina, mas ele faz isso também em sua natureza humana. Ele se torna homem como nós, e ele vem até nós para poder nos levar até seu Pai. Um dos grandes problemas da Mariologia católica é essa tendência de diminuir a importância da humanidade de Cristo. Nós podemos nos achegar até Deus Pai porque o Filho se fez homem. Ele é o mediador entre Deus e os homens. E a humanidade dele já o habilita a ser esse que se aproxima de nós. E nós podemos nos aproximar dele porque ele é homem como nós o somos e ele entende as nossas dores. É isso que diz o autor de Hebreus. Abra sua Bíblia em Hebreus no capítulo 2, primeiramente. Hebreus 2. A partir do verso 14, eu vou ler. Hebreus, capítulo 2, a partir do verso 14, diz assim: Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Pois ele, evidentemente, não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Você vê o autor aos Hebreus dizendo aqui que uma das razões pelas quais Jesus assumiu a natureza humana foi para nos conduzir a Deus. Foi para destruir aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Foi para fazer propiciação e para, com uma natureza igual à nossa, nos conduzir de volta a seu Pai. Então não é verdade que nós temos necessidade de um mediador junto ao mediador, porque o mediador diante de Deus, ele não é somente divino, ele é também homem, ele é o Deus homem. Um dos grandes problemas da Mariologia católica é exatamente a maneira como ela diminui a humanidade de Cristo. Cristo se torna alguém estranho a nós. Enfatiza-se muito a divindade de Cristo e diminui-se a sua humanidade. E quando você olha para as Sagradas Escrituras, você vê quão diferente é Maria daquela que é anunciada pelo catolicismo. O catolicismo vai dizer que existem 3 degraus que nós precisamos subir até Deus. O primeiro, que é o mais próximo de nós e o que mais se configura a nossa capacidade, é Maria. O segundo é Jesus Cristo e o terceiro é Deus Pai. Para chegar até Deus Pai, nós precisamos ir por meio de Jesus Cristo. Mas para nos achegarmos até Jesus Cristo, nós temos de ir por meio de Maria. Mas leia as Escrituras e não é isso que você encontra. Se você ler os Evangelhos, você vai ver que a Maria que aparece nos Evangelhos não é nada destacada. Nós lemos aqui o Cântico de Maria e a posição que Maria ocupa nesse cântico é a posição de uma mulher inteiramente submissa a Deus, que não fala a respeito de si mesma, a não ser para confessar que também é necessitada de salvação, mas não faz nenhuma afirmação destacada de alguma capacidade sua. O Cântico de Maria é sobre Deus o tempo inteiro, é sobre a grandeza de Deus. Quando ela fala de si, é tão somente para falar da sua necessidade de salvação. O meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Se você continuar lendo os evangelhos, você vai ver que ela permanece sendo discreta. Ela permanece com um papel extremamente discreto, em nada destacado. E um detalhe interessante, meus amados irmãos, é que em algumas ocasiões
Maria chega até ao ponto de ser repreendida por seu filho. E em outros pontos dos evangelhos, ela está junto dos irmãos de Jesus, que naquele momento não creem nele, numa indicação que, num primeiro instante, a própria Maria teve algumas dificuldades com a missão de seu filho. Lembram quando Jesus está em uma casa, essa casa está cheia de gente, ele está ensinando, e aí chega alguém dizendo: tua mãe e teus irmãos estão lá fora querendo falar-lhe. Lembram da resposta dele? Não lembram? Abram em Lucas, no capítulo 8. Lucas 8. Verso 19 e verso 21. Eu vou ler, acompanhe. Lucas 8, 19 a 21 diz assim: vieram ter com ele sua mãe e seus irmãos, e não podiam aproximar-se por causa da concorrência do povo. E lhe comunicaram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem ver-te. Ele, porém, lhes respondeu: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Vejam que Jesus redefine aqui relações familiares. Quem é a sua mãe e quem são os seus irmãos de acordo com ele? Podem falar, tá? Quem é a mãe de Jesus e quem são os seus irmãos de acordo com ele? Os que ouvem a palavra de Deus e a... Isso nos diz algo sobre qual era a postura de Maria e dos irmãos dele nesse momento, nos diz? Sua mãe e seus irmãos estão aí. Minha mãe e meus irmãos são os que ouvem a palavra de Deus e que obedecem. Ele está dizendo com isso que Maria e seus irmãos não ouviam e não obedeciam. Você pode dizer assim: isso é forçado. Abre em Marcos 3. Veja como Marcos narra esse mesmo episódio. Marcos 3. Marcos, capítulo 3. Eu vou ler a partir do verso de número 31. Marcos 3. Primeiramente, irmãos, a partir do verso 20, tá? Porque aqui mostra bem qual era a intenção dos irmãos de Jesus, dos parentes de Jesus ao procurá-lo. Diz assim: então ele foi para casa. Não obstante, a multidão afluiu de novo, de tal modo que nem podiam comer. E quando os parentes de Jesus ouviram isto, saíram para o prender, porque diziam... Como é que está aí na tradução de vocês? Então, qual era a opinião da família de Jesus sobre ele? É uma opinião de descrença. É uma opinião de descrença. E aí, quando você vai para o verso 31, você tem o episódio que nós lemos há pouco em Lucas. Diz assim: nisto chegaram sua mãe e seus irmãos, e tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo. Muita gente estava sentada ao redor dele e lhe disseram: olha, tua mãe, teus irmãos e irmãs estão lá fora à tua procura. Então ele lhes respondeu, dizendo: quem é minha mãe e meus irmãos? E correndo o olhar pelos que estavam assentados ao redor, disse: eis minha mãe e meus irmãos. A ideia aqui é que nesse momento, a mãe de Jesus e os seus irmãos, Maria e os seus irmãos, não estavam entre aqueles que estavam assentados ao seu redor, ouvindo a sua palavra, crendo nele. Eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. É diferente da Maria que você encontra na Mariologia. Quando você vai para Atos dos Apóstolos,
você já vai encontrar Maria e os irmãos de Jesus entre a comunidade de discípulos. Se você abrir a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, do verso 12 ao verso 4, Maria e os irmãos de Jesus estão juntos da primeira comunidade de crentes. Mas o que é interessante em Atos é que também não há ali qualquer destaque à pessoa de Maria. Em Atos, Maria é parte da igreja primitiva como qualquer outro crente e sob as mesmas condições. Você não encontra em Atos nenhum status privilegiado concedido a ela. A posição de Maria na igreja primitiva nada tem a ver com o fato de ela ser a mãe de Jesus. A posição dela na igreja primitiva, irmãos, tem a ver com o fato de ela ser crente em Jesus Cristo. Nenhum destaque especial é dado a ela. E quando você avança de Atos dos Apóstolos para as epístolas de Paulo, você também não vê Paulo dando destaque a Maria. Sabe quantas vezes Paulo menciona Maria? Quem quiser chutar, pode chutar. Quantas vezes o apóstolo Paulo menciona Maria nas suas 13 cartas? Pergunta boa para fazer numa gincana futuramente, tá? Uma vez. E nem é pelo nome. Abram em Gálatas, capítulo 4, verso 4. Quem encontrar dentre vocês pode ler. Gálatas, capítulo 4, verso 4. Veja, ele menciona Maria aí, indiretamente. Ele nem a menciona pelo nome, porque o interesse dele não é Maria, o interesse dele é na humanidade de Cristo. Ele está fazendo essa menção apenas para destacar a antropologia comum de Jesus com o restante da humanidade. Nesse capítulo 4 de Gálatas, se vocês lerem o capítulo por completo, ele vai mencionar duas mulheres pelo nome: Agar e Sara. Isso é notável, isso é digno de nota. Porque a Maria, digamos, das Escrituras, irmãos, é bem diferente da Maria da teologia católico-romana. E talvez a pergunta que você faça é: como foi então que o catolicismo chegou aonde chegou com a sua mariologia? Ou como foi que se desenvolveu a mariologia católica? A Maria da Igreja Católica, meus irmãos, ela é chamada de, entre outras coisas, Imaculada Virgem, Rainha do Céu, Advogada, Mediadora. Para cada um desses títulos existem inúmeras práticas devocionais. O contraste, então, não poderia ser maior, porque você tem um retrato na Escritura de uma Maria normal, de uma Maria comum, de uma Maria que teve as suas lutas, que teve as suas dificuldades e depois foi encontrada no meio da igreja primitiva, para uma Maria que é uma espécie de deusa dentro da teologia católica. Qual foi o processo, então, para que isso acontecesse? O desenvolvimento da mariologia, meus irmãos, vai passar por alguns estágios. E o primeiro estágio é o que nós chamamos de evangelhos apócrifos. Os irmãos sabem o que são evangelhos apócrifos? O que são livros apócrifos? Quantos evangelhos nós temos no Novo Testamento? Essa pergunta aqui, ela é, 4. Evangelhos apócrifos são os evangelhos que não são encontrados no Novo Testamento. São evangelhos que não são reconhecidos pela igreja como genuínos, como canônicos. E você vai encontrar 2 evangelhos apócrifos que trazem as sementes do que o romanismo ensina a respeito da mariologia católica.
Existem dois que dão atenção excessiva a Maria. Um deles é chamado de proto-evangelho de Tiago, e o segundo é chamado de a dormição de Maria. Guarde esses dois nomes: proto-evangelho de Tiago e a dormição de Maria. É nesses dois evangélicos que você vai encontrar a atenção excessiva dada a Maria. Esses dois evangelhos, meus irmãos apócrifos, eles são cheios de histórias maravilhosas, são cheios de milagres, não realizados por Jesus Cristo, mas histórias maravilhosas e milagres concentrados em Maria. O proto-evangelho de Tiago e a dormição de Maria colocam Maria no centro da história da redenção. Quando você lê, por exemplo, Mateus, Marcos, Lucas e João, você encontra narrativas sobre o nascimento de Jesus Cristo, sobre a fuga de Jesus Cristo da sua família para o Egito, sobre a tentação de Cristo, sobre os milagres de Cristo, sobre os ensinamentos de Cristo, a paixão de Cristo, a morte de Cristo. Mas nesses dois evangelhos apócrifos, o que você tem é o nascimento de Maria, o crescimento de Maria, a juventude de Maria, a virgindade de Maria antes do nascimento de Cristo, a virgindade de Maria depois do nascimento de Cristo, a santidade de Maria, a obra de Maria. Maria é a heroína desses dois evangelhos. Vocês sabem os nomes dos pais de Maria? Por que vocês não sabem o nome dos pais de Maria? Deixa eu mudar a pergunta. Vocês sabem os nomes dos pais de Jesus? Quais são os nomes dos pais de Jesus? Pode falar. Não é pegadinha não, gente. Tá? José e... E por que vocês sabem os nomes deles? Estão registrados onde? Nos evangelhos canônicos. Mas vocês não sabem os nomes dos pais de Maria. Por que vocês não sabem os nomes dos pais de Maria? Porque esses nomes não estão registrados nos evangelhos canônicos. Mas esses nomes são dados nesses evangelhos apócrifos. Já ouviram falar da festa de Santana? Santana, de acordo com a tradição católica, seria o nome da mãe de Maria. E o pai de Maria seria um homem chamado Joaquim. Então você também tem a devoção a São Joaquim e Santana, que são os pais de Maria. Eles aparecem no proto-evangelho de Tiago e na dormição de Maria. Você vai observar que livros apócrifos são a fonte da mariologia, não as escrituras. Esse segundo livro, A Dormição de Maria, recebe esse nome porque ele vai focar na morte de Maria, na sua ressurreição e assunção corporal ao céu. Dormição aí é um sinônimo para, ou é um eufemismo para a morte, mas o livro vai falar sobre a ressurreição dela e como ela também subiu corporalmente para o céu. A influência desses livros apócrifos, meus irmãos, não pode ser subestimada, tá? Esses livros vão ser utilizados em liturgias, esses livros vão inspirar artistas a representar Maria nas suas pinturas como uma heroína, como uma personagem-chave. A imagem popular de Maria vai se tornar dependente desses dois evangelhos apócrifos, e é a partir daí que Maria vai começar a galgar, a alcançar um papel cada vez mais importante dentro da teologia católica. Uma segunda causa do desenvolvimento da mariologia católica é o que nós chamamos de comparações não justificadas, ou comparações que não têm nenhum fundamento bíblico. E o que são essas comparações? Por exemplo, quando você lê o Novo Testamento, abram as Bíblias de vocês em Romanos no capítulo 5, você vai encontrar o apóstolo Paulo fazendo uma comparação entre Jesus Cristo e o primeiro Adão. Abram lá, Romanos capítulo 5, a partir do verso 12.
Você vai ver Paulo fazendo uma comparação entre Jesus e o primeiro Adão, do verso 12 até o verso 21. Ele vai dizer assim, olha, assim como pela desobediência de um só a morte entrou no mundo, pela obediência de um só a salvação passou também àqueles que por ele eram representados. Não é esse o argumento dele aqui? Tá? Vejam como Paulo fala no verso 14. Um de vocês leia, Romanos 5, verso 14. Um de cada vez para não virar tumulto, tá? Olha só a comparação, tá? A morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram como Adão pecou, tá? Porque Adão prefigurava ou era um tipo daquele que havia de vir. Aqui, Paulo vai fazer uma comparação entre Jesus e o primeiro Adão. Essa comparação entre Jesus e Adão, irmãos, ela também é feita pelo evangelista Lucas. Deixa eu perguntar para vocês. Vocês já leram e já ouviram pregações, já participaram de estudos bíblicos sobre a tentação de Jesus lá no deserto, não já? Já leram sobre e já ouviram sobre. Normalmente, o que a gente ouve sobre a tentação, ou o que a gente lê sobre a tentação, é o seguinte: assim como Jesus venceu a tentação, nós também podemos vencer. E nós podemos vencer as tentações do diabo fazendo o que Jesus fez. Ele nos deu ali um exemplo. Ele usou as Escrituras. Quando nós formos tentados pelo diabo, nós devemos também recorrer à palavra de Deus. Nós temos de nos fortalecer com a palavra de Deus. Antes de ser tentado, ele passou um período jejuando e orando. Então nós também devemos ter a prática de jejuar e orar para nos fortalecermos contra as tentações. Normalmente, não é isso que a gente ouve sobre as tentações? Não é errado você fazer esse tipo de aplicação. A grande questão é que Lucas e Mateus escreveram sobre a tentação de Jesus, tá? Lucas, Marcos e Mateus escreveram sobre a tentação de Jesus, não foi para, em primeiro lugar, nos ensinar o que nós devemos fazer quando nós mesmos formos tentados. Os evangelistas escreveram sobre a tentação de Jesus, irmãos, para nos contar o que ele fez para nos salvar. Então eles estão mostrando como Jesus venceu a tentação e como ele fez isso não só para nos ensinar a fazer também, mas ele fez isso para nos salvar de fato. E Lucas deixa isso bem claro através da comparação que ele vai fazer entre Jesus e Adão. Abram lá em Lucas. Lucas capítulo 4. Eu vou fazendo algumas perguntas e vocês vão respondendo, tá? Lucas 4. O que é que você tem aí em Lucas 4, do verso 1 até o verso 13? Hã? Não é pegadinha, porque eu só quero a participação de vocês mesmo, tá? Podem falar. Tá? É só porque eu quero a participação mesmo. O que é que nós temos aí em Lucas 4, de 1 a 13? A tentação de Jesus. Não desmarquem Lucas, mas abram também em Mateus. Mateus capítulo 4. Mateus 4, de 1 a 11. O que é que nós temos? A tentação de Jesus também. Só que em Mateus, olhando aí para Mateus, o que é que você tem imediatamente antes da tentação de Jesus? Em Mateus 3, de 13 a 17. Batismo de Jesus. Você vê que Mateus ele faz o seguinte, ele registra o batismo de Jesus de 13 a 17, e aí ele já passa no capítulo 4 a falar sobre a tentação, não é assim? Aí vocês podem comparar agora com Lucas. Podem voltar para Lucas. Onde é que se encontra a narrativa do batismo de Jesus em Lucas?
Vejam aí capítulo 3, versos 21 e 22. Só que quando Lucas escreve sobre o batismo, ele não passa a falar imediatamente sobre a tentação. Ele coloca algo entre o batismo e a tentação. O que é que ele coloca entre o batismo e a tentação? A genealogia. Vocês já se perguntaram por que ele faz isso? Essa genealogia de Lucas, irmãos, tem dado muita dor de cabeça para muita gente. Você vai ver teólogos liberais dizendo o seguinte: olha, existem erros na Bíblia, existem contradições na Bíblia. E um dos exemplos que eles gostam de apresentar sobre esses supostos erros são as genealogias de Mateus e as genealogias de Lucas. Porque são duas genealogias diferentes em vários aspectos. A primeira diferença é a posição de cada uma. Mateus começa o seu evangelho já com a genealogia. Lucas coloca a genealogia só depois. E esses teólogos não entendem que os evangelistas fazem isso porque cada um deles está escrevendo para um público diferente. Mateus está escrevendo o seu evangelho para judeus. E o interesse dele é provar para os judeus que Jesus é o descendente prometido por Deus a Abraão, lá em Gênesis 12 e em Gênesis 22, e que Jesus é o descendente prometido por Deus a Davi, lá em 2 Samuel, no capítulo 7. E aí ele começa a provar isso através da genealogia, e se você prestar atenção na genealogia, o interesse de Mateus é levar a genealogia de Jesus até Abraão, porque é isso que ele quer provar. Só que Lucas está escrevendo para quem? Quem lembra? Para quem que Lucas endereça o seu evangelho e o livro de Atos? Ele escreve o evangelho e o livro de Atos para a mesma pessoa. Quem é? Um homem grego chamado Teófilo. Ele não está escrevendo para judeus, ele está escrevendo para um gentio. E quando ele escreve para Teófilo, o interesse dele é apresentar Jesus como o homem perfeito. E para apresentar Jesus como o homem perfeito, ele vai fazer alguns detalhes, algumas coisas bem interessantes. Uma delas é comparar Jesus com Adão. E você vê isso na genealogia dele. Enquanto Mateus leva a sua genealogia até Abraão, Lucas leva a sua genealogia até quem? Vejam o verso 38 do capítulo 3. Leiam. Quem pode ler? Então Lucas, vejam, leva a sua genealogia até Adão. Porque esse é o interesse dele. O interesse dele é mostrar que Jesus vai recapitular ou refazer o que Adão não conseguiu fazer. E isso começa na tentação. A tentação, irmãos, aqui está a chave para você entender a narrativa sobre a tentação. A tentação é uma recapitulação do Éden. Você vai dizer assim, não. Porque o Éden era um jardim com abundância. Aqui Jesus está no deserto, onde não há abundância, pelo contrário, há escassez. O jardim era um lugar de harmonia, o deserto é um lugar de devastação. Esse é o ponto. Lucas quer mostrar que Jesus fez o que Adão não foi capaz de fazer. E enquanto Adão estava no melhor ambiente possível, Jesus estava no pior ambiente possível. Mas você vai olhar várias semelhanças entre o que acontece no deserto e o que aconteceu no Éden. A primeira semelhança, a tentação, envolve a sugestão de um alimento. O que foi que o diabo sugeriu a Eva e a Adão lá em Gênesis 3? Comam do fruto. O que foi que o diabo sugeriu a Jesus aqui? Transforme essas pedras em pães e coma pão. Qual foi a resposta de Jesus para o diabo aqui? Não só de pão viverá o homem, mas sim de toda palavra que procede da boca de Deus. Essa deveria ter sido a resposta de Eva e Adão para o diabo. Não vamos comer, porque a palavra de Deus nos disse que não deveríamos comer. Percebem a semelhança? Nas duas ocasiões, a tentação envolve o uso de um alimento.
E onde o primeiro Adão cai, o segundo Adão, que é Cristo, se mantém de pé. Uma segunda semelhança é que a tentação envolve distorcer o que Deus disse. Deus disse a Adão que ele não deveria comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, mas que ele poderia comer de todas as demais árvores. Quando o diabo vem até Adão e Eva, ele distorce o que Deus disse. Ele pergunta assim: é verdade que Deus disse que vocês não poderiam comer de nenhuma árvore do jardim? Eva tenta corrigir, mas na correção que ela oferece, ela também distorce. Não, não foi assim. O que Deus disse é que nós não podemos nem comer, nem tocar. Deus não havia proibido de tocar, ele havia proibido comer. Então, mesmo quando ela tenta corrigir, ela distorce a palavra de Deus. Quando o diabo tenta Jesus, ele também vai distorcer o que Deus disse. Ele leva Jesus para o pináculo do templo, ele sugere que Jesus se atire do pináculo do templo, e aí ele cita o Salmo 91 dizendo: porque está escrito, aos seus anjos estará ordem para que te segurem nas suas mãos, a fim de não tropeçares em nenhuma pedra. Ele cita a palavra de Deus, ele cita o que o Senhor diz, mas cita de modo deturpado. Adão cai, Jesus se mantém de pé. Nos dois episódios, a tentação também vai envolver uma promessa falsa de glorificação fácil. Para que Adão e Eva fossem glorificados, fossem confirmados no estado de santidade, eles teriam de obedecer à palavra de Deus. O diabo vem até eles e diz assim: vocês não precisam obedecer. Na realidade, o caminho é outro. Se vocês desejam ser como Deus, vocês devem comer. O caminho para a glória, para Jesus Cristo, era também a obediência, era o mesmo caminho. Lembram de ontem os que estavam aqui? Ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. O caminho para ele era a obediência. Havia uma glória prometida a ele, ele recebeu essa glória, ele vai dizer no final do Evangelho de Mateus: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, mas o caminho para essa glória era a obediência, era a cruz. O que o diabo diz a ele? Mostra todos os reinos do mundo e diz assim: eu darei a você autoridade sobre essas nações, se prostrado você me adorar. O diabo está dizendo: você não precisa obedecer, você não precisa se submeter à cruz, basta que você se ajoelhe, que você me adore, e aí você vai receber toda a autoridade. O primeiro Adão caiu, o segundo Adão se manteve de pé. Vocês devem observar, irmãos, que Jesus está desfazendo aqui o que Adão fez no Éden. Ele não está ensinando você apenas o que você deve fazer quando você for tentado. Ele está vencendo a tentação que o teu primeiro representante não venceu. Lucas vai fazer isso também lá no capítulo 24. Lembram da narrativa sobre os dois discípulos do caminho de Emaús? Lembram? Como é que nós normalmente interpretamos? Quem eram esses dois discípulos? Normalmente nós pensamos que eram dois homens, né? Não é assim que a gente pensa normalmente? Dois discípulos, dois homens. Mas se você ler o texto, você vai ver que não há nada no texto que nos obrigue a pensarmos que eram dois homens. Quando na realidade o mais provável é que eram um casal. Aqueles dois discípulos do caminho de Emaús, é mais provável que fossem um casal. Você tem alguns detalhes no texto que levam a isso. Eles compartilhavam um lar. Um deles é mencionado pelo nome, um homem chamado Cleopas, que aparece em João 19, verso 30, em que a esposa dele é mencionada junto à cruz de Jesus, Maria, mulher de Clopas. Então, muito provavelmente, era esse casal que estava voltando para Emaús. Cleopas e sua esposa Maria. E aí Jesus se aproxima deles. Em que horário? Na viração do dia. Quem era que caminhava com Adão e Eva no jardim na viração do dia? O Senhor. E tem uma frase que Lucas usa intencionalmente. Abram em Lucas 24. Tudo isso, irmãos, para vocês entenderem as comparações não justificadas que o catolicismo faz, tá? A gente vai já chegar lá. Lucas 24, verso 31. Verso 30 e verso 31. Um de vocês, por gentileza, leia. Lucas 24, verso 30 e verso 31.
Olha só aí no verso 31. Então, como é, Bruna? Se lhes abriram. Vejam, então se lhes abriram os olhos. Isso aí Lucas diz logo depois de Jesus partir o pão. Essa frase, se lhes abriram os olhos, é familiar a vocês? Onde é que ela aparece antes? Abram em Gênesis 3. Gênesis 3. Alguém leia o verso 6 e o verso 7. Verso 7 agora. Veja, nos dois casos você tem uma nova percepção espiritual. No primeiro, uma percepção de vergonha. No segundo, uma percepção de que aquele que estava diante deles era o Senhor ressurreto. Então Lucas é um evangelista que faz algo bem interessante. O tempo todo, ele está comparando Jesus com Adão para mostrar que Jesus desfaz o que foi feito por Adão. Paulo faz isso em Romanos 5. Paulo faz isso novamente em 1 Coríntios capítulo 15, quando fala do primeiro Adão e do segundo Adão, que é Jesus Cristo. Então, a Escritura, irmãos, frequentemente compara Jesus e Adão. O catolicismo, ele dá um passo adiante de forma completamente injustificada, e onde a Bíblia faz uma comparação entre Jesus e Adão, o catolicismo enxerga também uma comparação entre Maria e Eva. Permitam-me citar para vocês o que um pai da igreja chamado Irineu vai falar. Ele está explicando na sua obra Contra as Heresias, ele está explicando o texto de Romanos 5. Em Romanos 5, só quem é mencionado é Jesus e Adão, não é isso? Aí vejam o que é que Irineu diz quando vai explicar o texto de Romanos 5. O que é ironia é que o nome da obra é Contra as Heresias. Mas na obra Contra as Heresias surge uma nova heresia. Irineu diz assim: Eva, pela sua desobediência, se tornou para si e para todo o gênero humano causa da morte. Assim, Maria, tendo por esposo quem lhe fora predestinado e sendo virgem, pela sua obediência se tornou para si e para todo o gênero humano causa da salvação. A base que ele oferece para isso é Romanos 5. E ele diz mais: da mesma forma, o nó da desobediência de Eva foi desatado pela obediência de Maria. E o que Eva amarrara pela sua incredulidade, Maria desamarrou pela sua fé. Você pode ler a Escritura e você nunca vai encontrar essa comparação. Mas esse tipo de comparação é o que vai, desde o século II, fomentar a devoção das pessoas, a adoração das pessoas a Maria. Já no século IV, um outro pai da igreja chamado Ambrósio, que era bispo de Milão, vai chamar Maria de mãe da salvação. E com base nos ensinos de Ambrósio, um documento católico chamado Lumen Gentium vai dizer assim: mas o Pai das misericórdias quis que a aceitação por parte da que ele predestinara para a mãe precedesse a encarnação, para que assim como uma mulher, Eva, contribuiu para a morte, outra mulher contribuísse para a vida. Então você tem os evangelhos apócrifos e você tem essas comparações sem base bíblica fomentando a piedade das pessoas, fomentando a adoração das pessoas a Maria. Meus irmãos, eu tenho ainda aqui muito material sobre a Mariologia que eu deveria expor, mas eu quero avançar para tratar do ponto que eu acho mais complicado e para que fique ainda mais claro para vocês o horror que é a Mariologia. Eu quero passar para tratar das devoções marianas. Tá?
para observarmos algumas declarações que são feitas a respeito de Maria, que sinceramente arrepiam. E dentro das devoções marianas, as primeiras práticas que se destacam são as orações. E aí eu vou fazer outra pergunta a vocês. Quem é que vocês acham que é a figura mais invocada da cristandade? Quem é a figura mais invocada? Invocada de invocação, não é de ser brabo não, tá? Quem é a figura mais invocada dentro da cristandade, que vocês imaginam? Não é o Pai, não é Jesus, não é o Espírito Santo, mas a figura mais invocada na cristandade, irmãos, é Maria. Ela é a pessoa a quem mais orações são dirigidas. Um pastor presbiteriano chamado Loren Butner, que viveu no século passado, vai dizer assim: no romanismo, provavelmente dirigem-se 10 vezes mais orações a Maria do que a Cristo. E aí por quê? Não tem o rosário e o terço? São quantas Ave Marias para cada Pai Nosso? Nunca foi católica? São 10 Ave Marias para cada Pai Nosso. É por isso que ele vai dizer: dirigem-se 10 vezes mais orações a Maria do que a Cristo. E aí ele continua: o ritual de oração mais popular entre os católicos romanos, o rosário, tem 10 orações a Maria para cada uma dirigida a Deus. É por isso que ela é a figura mais invocada da cristandade. E quando se pensa nas orações marianas, nas orações dirigidas a Maria, a figura católico-romana mais destacada é um homem chamado Afonso de Ligório. Afonso de Ligório foi um bispo católico italiano que foi canonizado em 1839 e foi declarado doutor da igreja em 1871. Ele viveu ali no século XVIII, tá? Em 1750, Afonso de Ligório escreveu uma obra chamada As Glórias de Maria. Essa obra é publicada ainda hoje, não é difícil de encontrar. Essa obra é uma exposição da mais sofisticada Mariologia católica e também é uma coletânea de orações marianas. De acordo com Afonso de Ligório, ele reuniu essas orações a partir de diversas fontes que eram usadas pela igreja ao longo dos séculos. E a Mariologia de Afonso de Ligório, irmãos, é o melhor exemplo de que a distinção que o catolicismo faz entre dulia e latria é uma distinção inútil. Dulia e latria é a diferença, é a distinção que o catolicismo faz para tentar escapar da acusação de idolatria. Eles vão dizer assim: olha, o que nós damos a Deus é latria, ou seja, é adoração. O que nós damos aos santos não é latria, é dulia. O que nós damos a Maria não é latria, é hiperdulia, é serviço, é veneração. O doutor Arcis Spru vai dizer assim: tecnicamente, existe de fato uma diferença entre latria e dulia. Tecnicamente, existe de fato uma diferença entre adoração e veneração. A grande questão é que, quando você se ajoelha diante de uma imagem, quando você se flagela por conta de uma imagem, quando você dirige orações a essa imagem, a linha entre veneração e adoração já foi apagada faz tempo. E isso fica mais claro quando você observa as declarações que Afonso de Ligório faz a respeito de Maria. Eu vou ler algumas dessas declarações para vocês e apertem os cintos. Tá? Afonso de Ligório diz assim: Maria é nossa vida, nossa doçura e nossa esperança. A intercessão de Maria em nosso favor é poderosa para habilitar os pecadores a entrarem no estado de graça. Tão poderosa é a intercessão de Maria, que ela é capaz de deter a mão de Jesus quando esta vem para nos castigar. Eu vou ler de novo, tá? Tão poderosa é a intercessão de Maria, que ela é capaz de deter a mão de Jesus quando esta vem para nos castigar. Isso aqui é, irmãos, grave.
Tá? Isso aqui é grave. Alguns títulos dos capítulos do livro são também muito fortes. Ele diz assim, alguns títulos de capítulos. Quão grande deve ser a nossa confiança em Maria, que é a rainha das misericórdias. Maria é a esperança de todos. Maria é a esperança dos pecadores. Em um determinado trecho, Afonso de Ligório vai dizer: se Deus fica irado com um pecador e Maria o coloca sob sua proteção, ela detém o braço vingador do seu filho e salva o pecador. Olha só, você tem o pai, você tem o filho irados com alguém, mas se Maria coloca esse alguém debaixo da sua proteção, ela detém o braço vingador do Filho de Deus. Não importa se o pai e o filho estão irados com aquele pecador. Se Maria coloca ele debaixo da sua proteção, o pai e o filho não castigam aquele pecador. Em uma oração escrita, Afonso de Ligório diz assim: ó Imaculada Virgem, evita que o teu amado filho, que está irritado por causa dos nossos pecados, nos abandone ao poder do diabo. Aí ele conclui e aplica essa oração dizendo assim: se desejamos obter mais depressa o que pedimos, invoquemos o nome de Maria, não o de Jesus. Se desejamos obter mais depressa o que pedimos, invoquemos o nome de Maria, não o de Jesus. Já viram aqueles adesivos, né? Peça à mãe que o filho atende. Já viram esses adesivos que às vezes as pessoas colocam em carro? É isso aqui. Peça à mãe que o filho atende. Pode ficar pior? Pode, tá? Considerem, irmãos, mais algumas declarações que ele faz sobre Maria. Ele diz assim: só pela intercessão de Maria é que os pecadores recebem o perdão. Pelo que não há pecador, nem mesmo o maior de todos, que se perca se Maria o coloca debaixo do seu manto. Feliz é aquele que se abraça amorosamente e confiadamente a essas duas âncoras da salvação, Jesus e Maria. Essa aqui eu até engasgo. Quando a Virgem envia, todos obedecem, até mesmo Deus. Ao chamar Maria de mediadora, a minha intenção foi a de chamá-la de única mediadora da graça. Aí você pergunta, e Jesus? Ele vai dizer, Jesus é mediador da justiça. Quem é a mediadora da graça é Maria. E aí vem a última. Essa última aqui eu deixei para o final porque ela é pancada. Ele diz assim: não receia São Bernardino de Sena concordar com a sentença de que ao império de Maria todos estão sujeitos, até o próprio Deus. Isto é, Deus lhe atende os rogos como se fossem ordens. Exclama, por isso, é Admero, Virgem, de tal modo vos elevou o Senhor, que podeis obter para vossos servos todas as graças possíveis, pois é onipotente o vosso patrocínio, como assevera Cosmas de Jerusalém. Maria, sim, sois onipotente, acentua Ricardo de São Lourenço, pois que conforme as leis, deve a rainha gozar dos mesmos privilégios que o rei. Por isso, colocou Deus toda a igreja, não só sob o patrocínio, senão também sob o império de Maria. Todos obedecem, até mesmo Deus. Ele cita, irmãos, um bispo chamado, ele é conhecido na Igreja Católica como Santo Antonino. Santo Antonino foi um bispo italiano que viveu no século XIV. E Santo Antonino possui uma declaração bem conhecida sobre Maria. Talvez você não tenha ouvido isso sendo dito sobre Maria, talvez você tenha ouvido isso sendo dito sobre outra pessoa, mas quando eu citar aqui, você vai lembrar de algo. Santo Antonino disse assim: se Maria é por nós, quem será contra nós? Vocês já ouviram algo parecido? Em Romanos 8. Verso 31. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Afonso de Ligório também gosta de citar um outro santo católico chamado Fulgêncio, São Fulgêncio. Fulgêncio viveu entre o V e o VI século, e Fulgêncio disse assim: Maria é a escada celeste pela qual Deus desceu à terra e os homens sobem a Deus.
Lembram do sonho de Jacó em Gênesis 28? Quem é que, de acordo com João capítulo 1, é essa escada? É Jesus Cristo. Irmãos, essas declarações aqui vão mostrar que a linha entre adoração e devoção não existe mais. Devoção é o que nós damos aos nossos pais. Mas quando você passa a colocar em outra pessoa que não o Senhor a confiança que você deveria dar somente a Deus, a Cristo, ao Espírito Santo, isso é idolatria, independentemente dos esperneios de alguém. É por essa razão, irmãos, que a Mariologia é o aspecto da teologia católica que, a meu ver, mais mostra ou mais demonstra que a Igreja Católica Romana é uma igreja apóstata. Existem muitas outras coisas. Eu mencionei para vocês a doutrina da altera persona Christi. Se você se perguntar por que a Igreja Católica, por exemplo, olha para os livros apócrifos do proto-evangelho de Tiago e da dormição de Maria e considera o que esses livros diz como revelação de Deus? Porque a Igreja Católica, ela se vê como a outra pessoa de Cristo. E se Cristo é a origem de toda a revelação, ela, como a segunda pessoa de Cristo, também vai se ver como a continuidade da revelação. É por isso que ela vai autorizar esses outros escritos, que não os livros que nós temos no cânon da Escritura. Há muita coisa a observar. Mas que não fique nenhuma dúvida, irmãos, e que não fique nenhuma dúvida de que o que nós temos na teologia católica é outro evangelho, que não o evangelho anunciado pelos apóstolos. Que o Senhor nos proteja, que o Senhor nos livre, que o Senhor leve sempre os nossos pensamentos à simplicidade do evangelho de Jesus Cristo.